História da imprensa no Brasil. Imprensa colonial. O pecado do livro. Tanto em Portugal como em suas colônias, os livros estavam sujeitos a 3 censuras: episcopal, inquisitória e régia. Tamanha era a limitação que, durante o seiscentismo, havia o hábito senhorial de enviar os filhos para estudar nas metrópoles. Pois aqui, em nosso país, os estudos não ultrapassavam o que conhecemos como ensino médio. Segundo Sodré, os portugueses encontraram no litoral americano do Atlântico comunidades no nível cultural da Idade da Pedra Lascada. Já na zona espanhola, a situação foi inteiramente diferente. Os europeus encontraram em suas áreas povos que já conheciam a fundição e utilização de metais preciosos, como os incas e astecas, portanto, no nível cultural superior. Este nível superior de complexidade cultural dos astecas e incas era arriscado para a ocupação. Por isso, os espanhóis se anteciparam na implantação da imprensa e das universidades. Aqui podemos exemplificar com o texto de Sodré, que diz: onde o invasor encontrou uma cultura avançada, teve de implantar os instrumentos de sua própria cultura para a duradoura tarefa, tornada permanente em seguida, de substituir por ela a cultura encontrada. A existência do livro em nosso país no período colonial era muito limitado, permitido apenas na mão de religiosos e em mosteiros e colégios. As primeiras bibliotecas particulares eram formadas pelos estudantes que voltavam das grandes metrópoles. Os livros, na maioria das vezes, chegavam em nosso país clandestinamente por meio das embarcações. No meio das sociedades secretas, tanto na igreja quanto na maçonaria, que grande parte dos livros chegaram em nosso país. E no meio dessa efervescência cultural que surgiram as primeiras figuras políticas que lutaram pelas necessidades do nosso povo. Sacrilégio da imprensa. Indubitavelmente, as razões que impediram o advento da imprensa no Brasil estão inteiramente ligadas ao sistema econômico, à ausência do capitalismo e à escravidão. Mesmo assim, surgiram várias iniciativas isoladas, mas todas foram liquidadas pela censura. Daí a conclusão que a censura nasceu no Brasil mesmo antes do nascimento da imprensa. Foram montadas tipografias em Recife, no Rio de Janeiro, mas todas foram destruídas. Frisando o autor, não convinha a Portugal que existisse civilização no Brasil. O primeiro impresso no Brasil foi a Relação da Entrada, em 1746, mas o primeiro impresso em língua portuguesa na América Latina foi o Luzeiro Evangélico do Frei João Batista, produzido no México em 1710. O primeiro periódico oficial brasileiro foi a Gazeta do Rio de Janeiro, criada em 24 de junho de 1808. Com o jornal oficial, foi criada a Junta Régia, uma espécie de tribunal que fiscalizava todo o conteúdo das publicações, e tudo que contrariasse a religião, o governo e os bons costumes era vetado. A Gazeta do Rio possuía 4 páginas, primeiramente foi publicada por semana e depois passou a ser trissemanal. Este jornal publicava apenas frivolidades sobre a nobreza, e não expressava nada que realmente interessasse à sociedade. Portanto, sua única finalidade era agradar a coroa. Tamanho era o descompromisso desta publicação que o autor Sodré frisa: não se manchavam essas páginas da Gazeta do Rio com efervescências da democracia nem com a exposição de agravos. Portanto, segundo o jornal, no nosso país, tudo corria na mais perfeita paz. Para o descontentamento da coroa portuguesa, Hipólito da Costa, exilado em Londres, publica o primeiro jornal não castrado pela censura, o Correio Brasiliense.
Era o primeiro jornal em língua portuguesa que tratava dos assuntos relacionados ao Brasil, Portugal e Inglaterra. É importante salientar que Hipólito da Costa é o primeiro herói nacional, pois ele quem fundou, dirigiu e redigiu o Correio Brasiliense, o único periódico brasileiro da época independente da metrópole portuguesa. O Correio Brasiliense possuía o formato de livro e era publicado mensalmente. Tratava de assuntos como política, comércio, artes, literatura e ciências e durou 14 anos. O jornal de Hipólito era do tipo doutrinário e analisava as problemáticas brasileiras mais segundo as condições internacionais do que nacionais. Os impactos do Correio Brasiliense foram tão grandes que houve a necessidade de contestá-los. Para isso, surgiram várias iniciativas oficiais para a produção de periódicos que proclamassem as virtudes e difundissem os benefícios do absolutismo. O jornal de Hipólito tinha finalidade doutrinária e moralizadora, não modificadora. Seu objetivo era preparar o Brasil para as instituições liberais e melhores costumes políticos. As perseguições partiam dos ministros de Dom João VI e eram feitas por meio de periódicos que criticavam e confrontavam o Correio Brasiliense. A imprensa áulica. A abertura dos portos promoveu a entrada de um maior número de impressos clandestinos. Para isso, foi necessário contra-ataque superior. Por isso, o absolutismo luso saiu em defesa própria, publicando vários e variados jornais no Brasil e fora dele. Entre estas publicações estão A Idade do Ouro do Brasil, As Variedades ou Ensaios de Literatura, O Patriota, Reflexões sobre o Correio Brasiliense, O Investigador Português, O Contemporâneo, O Espelho, O Português, O Mercúrio Político, Comercial e Literário e inúmeros outros. No entanto, nenhum alcançou o objetivo. Todas as tentativas de neutralizar o Correio Brasiliense não deram resultado. As condições materiais. Apesar da existência de recursos materiais, mesmo que insuficientes, o maior obstáculo para o desenvolvimento da imprensa, sem dúvida, era a ausência de condições políticas e, consequentemente, condições econômicas. Se não se espera, não se encontra o inesperado. Heráclito.